Fala pessoal, eu me chamo Jean e faço parte do programa de Educação Tutorial da Engenharia Agrícola aqui da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vim realizar mais um exercício da cadeira de Química Geral. Hoje eu vou realizar o cálculo de mols em uma substância. Bom, na Química Geral a gente utiliza bastante essa parte do conteúdo, porque o cálculo de mols é algo primordial antes de realizar qualquer cálculo de estequiometria, balanceamento de reações. Em tudo é bom e é importante saber a quantidade de mols que existe nessa substância. Bom, mas antes de eu iniciar o exercício, eu preciso relembrar alguns conceitos importantes. Bom, o que é um mol? O mol ele representa uma quantidade de partículas. Bom, e a massa molar? O que é a massa molar? A massa molar é a massa de um mol da substância. É o peso de um mol dessa substância. Bom, e o que é o número de Avogadro? O número de Avogadro ele representa 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Bom, essa é a quantidade de partículas existentes em um mol. Bom, então agora que a gente já sabe esses conceitos, a gente pode partir para o exercício. O que o exercício nos pede? Bom, imagine que você tem uma porção de 360 gramas de glicose, C6H12O6. Calcule o número de mols de glicose que você tem na porção. E, em seguida, calcule a quantidade de partículas existentes nas 360 gramas de glicose. Bom, a gente pode partir então para o primeiro passo. Para realizar o cálculo do número de mols, a gente vai ter que utilizar a seguinte fórmula. O N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo, onde o N é igual ao número de mols, o M minúsculo é a massa genérica que o exercício nos oferece, o M maiúsculo é a massa de um mol da substância. Bom, então agora sim a gente pode partir para o primeiro passo. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a massa molar. Bom, a massa molar a gente pode equiparar à massa atômica. Encontrar a massa molar da glicose, C6H12O6. Bom, a gente pode ver que o carbono, o hidrogênio e o oxigênio têm massas atômicas. A massa atômica do carbono é 12. A massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 1. E a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente 16. Eu vou mostrar aqui onde a gente encontra. A gente encontra o do carbono no canto superior direito e a do hidrogênio e do oxigênio está abaixo do elemento. Bom, então agora a gente pode calcular a massa molar da glicose. Bom, como a gente tem 6 carbonos e a massa atômica do carbono é 12, a gente vai ter que ser 6 é igual a 12 vezes 6. Então, a massa molar do carbono nesse exercício é 72 gramas. Hidrogênio, a gente tem 12 hidrogênios, então é 1 vezes 12. Então, a gente tem 12 gramas de hidrogênio na glicose. E no oxigênio, em um mol de glicose. E do oxigênio, a gente tem 6 oxigênios. Como a massa atômica do oxigênio é 16, a gente tem 96 gramas. Bom, então a gente, para saber disso aí, saber a massa molar da glicose, tudo completo, a gente só soma todas essas quantidades. Então a massa atômica, a massa molar, na verdade, da glicose é M é igual a 72 mais 12 mais 96. Então a massa molar é igual a 180 gramas por mol. Bom, agora a gente pode partir para o segundo passo. O que é o segundo passo? O segundo passo agora a gente vai aplicar na fórmula. A gente quer descobrir o N. E o N, que é o número de mols. O M, que é a massa que o exercício nos oferece, que é 360 gramas, a gente já tem. E o M maiúsculo, que é a massa de um mol da substância, ou a massa molar, a gente tem também, que é 180 gramas por mol. Aplicando na fórmula, a gente vai ter que N é igual a 360 gramas, dividido por 180 gramas por mol. Então, a gente tem que, na glicose, 360 gramas de glicose, a gente tem 2 mols. Bom, agora a gente vai partir para a segunda parte do exercício. O que é a segunda parte do exercício? Ou o terceiro passo? O terceiro passo, a gente precisa encontrar o número de partículas. Como é que a gente encontra o número de partículas? A quantidade de partículas é igual ao número de mols que a gente encontrou, vezes a constante de Avogadro, que eu comentei lá no início, que compreende as 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Então, a gente vai passar a ter que a quantidade de partículas ela é igual a 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23 partículas, que é o 2 é igual ao número de mols, e a constante de Avogadro é sempre a mesma, que é 6,02 vezes 10 na 23. Então, a gente vai ter que a quantidade de partículas é igual a 12,04 vezes 10 na 23, ou então 1,204 vezes 10 na 24
partículas. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e até uma próxima.